O Elas por Elas está de volta e hoje a gente vai conversar com essa mulher linda que está aqui ao nosso lado, a Tiene Agosti. Ela está onde ninguém quer estar. Ela trabalha no presídio. Técnico superior penitenciário, a Tiene já administrou o presídio de Soledade, está aqui em Guaporé e traz pra gente essa experiência, essa profissão de coragem, essa profissão tão necessária e conta um pouquinho da história dela. É um prazer te receber. Conta pra gente como é que começou essa história, a tua carreira, a tua profissão, a tua vocação. Bom dia, meninas. Obrigada pela oportunidade, né? Chegando em Guaporé já desde 2019, mas é a primeira vez que eu me apresento para a comunidade, né? Assim, a SUSEP entrou para mim já, essa instituição, desde a faculdade, desde que eu cursava serviço social. Eu me formei em serviço social em 2011, pela Universidade Federal do Pampa, e eu já escolhi um estágio. Eu já tinha esse interesse, a área do serviço social sócio-jurídico, né? Porque eu sou técnico superior penitenciário, assistente social. É uma habilitação que a gente tem lá, né? E eu escolhi, né, no estágio mesmo, e fui tentando sempre entrar nesse meio. Fazia projetos na época. E eu me interessei, quando saiu o concurso, eu tive sorte, saiu em 2012, e eu prometi que eu passaria nesse concurso, né? Essa vocação, essa vontade sempre foi. Eu já escolhi desde a faculdade que eu trabalharia em presídios. Já era... brincam muito comigo ainda, conversando 15 anos do curso, me chamaram para conversar e me chamavam de menina do presídio. Mas é algo, sim, que eu acredito que a gente tem o perfil, não é um ambiente que todo mundo se sente à vontade, mas é onde eu trabalho e é onde eu gosto muito. E eu saí em 2012, eu fui lotada, assumi em 2013 e fui lotada em Soledade, na 4ª região penitenciária, que a gente chama. Lá eu atendi a Soledade e, por consequência, Presídio Regional de Passo Fundo, Carazinho, todas essas instituições, e trabalhei em Espumoso também. Trabalhava de forma, deslocava toda semana. E eu optei... e acho que em 3 anos de SUSEP, ou 4, eu fui convidada a ser diretora, né? Eu já fazia todo o trabalho administrativo, já conhecia todas as famílias, os presos, que é algo que a gente tem no dia a dia. E eu aceitei, mas nunca deixei de ser assistente social. Eu brinco muito que eu tinha 3 salas lá. A de diretora, e eu saía para a minha sala do serviço social, porque eu queria que as pessoas que estavam recolhidas soubessem que eu estava diretora, mas que quando fosse para tratar dos assuntos do serviço social, eu assumo essa competência. E é um ambiente, eu sempre converso com meus colegas, né, que eu sempre chamo o pessoal para trabalhar em presídio. E daí, quando eu conversei, assim, a nossa demanda já está lá, né, os nossos usuários do serviço já estão lá. E é muito rico, é muita coisa para a gente tentar alcançar, a demanda é variada. Mas é um ambiente que eu não trocaria por nada. Eu ainda... a gente sai do presídio, mas a gente continua com as mesmas regras, com as mesmas vontades ainda dessa instituição. Tiene, eu gostaria de saber assim, porque o ambiente do presídio é um ambiente ainda muito masculino, a gente ainda vê muitos homens trabalhando, claro, cada vez mais mulheres estão entrando para esse meio. Você disse que sempre foi uma vontade trabalhar nessa área, mas em algum momento você sentiu ou ainda sente medo de estar nesse ambiente? Vou começar com a parte das mulheres. Realmente, o número de mulheres no sistema prisional do estado, ele é bem limitado. Na minha função, assistente social, não tem discriminação, digo, de gênero, nada. Você entra para um concurso, na tua habilitação. Mas eu já vi concursos que limitam o número de mulheres no serviço. E como eu acompanhei não só como assistente social, e sim como administradora, eu percebi que muitas vezes, quando alguém chega no presídio, eu quero ir, e se é mulher... Eu já escutei várias coisas assim, a mulher não faz muita coisa no presídio, não.
Eu já escutei e escuto, talvez aqui até um pouco menos, sabe? Mas já escutei que mulher só servia, então, naquele momento, para fazer o livro. É que a gente tem tudo que acontece no presídio acontece de forma organizada, da apresentação desde todo dia, chamada nominal. E ali tem mulheres tem pessoas que registram toda a movimentação. É sempre um agente penitenciário. Uhum. E daí eu escutava muito que a função da mulher seria... Seria só burocrática dentro do presídio. E não. E eu acabei brincando com vários colegas, eles sabem, que eu tinha uma colega na época ali, eu disse, eu troco todos vocês por ela. E a gente brinca muito, né? Porque depende, claro, da instituição, mas lá nós tínhamos acesso a galerias. O presídio, ele nunca foi formatado para mulheres, ele não foi pensado para isso, né? Então, hoje a gente está tentando amenizar a situação, o sofrimento feminino dentro da instituição, desde as pessoas recolhidas, e também temos nós. Temos as mulheres que estão lá todos os dias. Sim, estamos todos os dias lá, então a gente sabe, a gente sente o que é a necessidade. Mas de medo, assim, não. De medo, sempre, com as pessoas recolhidas, o respeito foi muito grande. Nunca teve, assim, eu não passei com pessoas que estavam recolhidas algum problema. Algum receio. Não, bem ao contrário, talvez por eu conhecer toda a história, quando chega lá, atender a família, isso não chegou para mim. Claro que agentes penitenciárias femininas que estão escoltas, então o risco maior é de aquelas tentativas de resgate. Tem, realmente. Tem, claro, exatamente. Tem para homens e mulheres. Isso, né, esse medo, ele pode acompanhar, o perigo acompanha. Você, quando ingressou nessa área, você ainda tem, né, o sonho e vê isso acontecer, da ressocialização, de entrar de um jeito e sair diferente, recuperado, que eu acho que quando a gente pensa em presídio, né, infelizmente no Brasil, nosso sistema todo carcerário, tão deficiente, tão carente, a gente pensa, poxa, entra no presídio, sai pior. Como é que vocês acompanham aqui em Guaporé? Tem trabalho, tem educação, tem toda uma rede de apoio. A gente está conseguindo atingir o objetivo que é ressocializar? Como eu estava conversando antes da gente ligar a câmera, né? Eu conversei que são momentos que eu quero mostrar o que o presídio de Guaporé está fazendo, sim. Porque a gente escuta, a ressocialização é algo que a gente escuta sempre. Mas vamos pensar que tem pessoas que nunca foram inseridas na sociedade. A gente está com pessoas à margem daquela de cidadão comum que nunca tiveram acesso. Então, o trabalho é bem anterior, sabe? É algo que você chega e tenta montar uma estrutura que não existe. Mas Guaporé, assim, pensando, é um presídio pequeno. Agora ele está interditado ainda, né? Então, assim, o número de pessoas que são recolhidas, a gente consegue dar uma maior atenção. Hoje tem presos recolhidos trabalhando dentro da forma interna, a gente chama de liga laboral. Nós temos também a educação. A educação UNEJA foi implantada aqui em 2019. Não, 2020 foi a inauguração do UNEJA. Uhum. E tivemos a pandemia, enfim, a gente foi se habituando, aulas híbridas assim, e a gente tentou. Mas sim, a educação hoje, ela é o que dá mais retorno. Ela e vai ser sempre, é um processo transformador. Que bom ouvir isso. É um processo totalmente transformador. E eu venho de uma realidade que nós implantamos o NEJA, na época que eu estava em Soledade, foi uma luta minha, com alguns colegas, e a gente sabe, qualquer gestor sabe que tem resistência, porque muda a rotina do sistema prisional. Só que em um ano de educação, de escola, nós conseguimos formar pessoas no ensino público, demos acesso. Além disso, a gente tinha experiência das provas do Enem e do Enseja. Do Enem, nós conseguimos colocar, na época que eu estava, a primeira pessoa privada de liberdade que teve acesso a uma instituição pública de ensino no Brasil foi em Soledade. Meu Deus. E aquilo foi, para mim, foi uma vitória muito grande, porque ninguém sabia como fazer. Ele passou no Enem, ele atingiu a vaga, inscrevi e ele ganhou aquela vaga. E depois a gente teve toda remodelar toda a estrutura, desde jurídica. Eu tive a compreensão jurídica, o juiz na época, ele aceitou e deferiu. Tivemos a progressão dessa pessoa e ele pôde estudar. Ele se formou numa instituição pública. Foi o primeiro do Brasil. Olha isso, e não foi, legal. E foi aqui no estado. Então, se isso não provar
Se isso não mostrar que a educação transforma, eu digo hoje, eu não sei o que fazer. E a saúde, claro, eu tenho uma enfermeira maravilhosa, que Guaporé tem unidade de saúde, e essa enfermeira, eu cheguei e ela já estava ali, né? É a Eunice. Ela é maravilhosa, a gente já conhece ela. É a Eunice. Eu brinco muito com ela que todo tempo, né? É a Eunice. E eu não sei que ela fala da aposentadoria. E eu acho que eu vou negar. Se eu tiver a oportunidade, eu vou negar. A Eunice lá que ela faz bem pra todos. E é perfeito, sabe? Então ela consegue, ela dá atenção à saúde. A gente tem que dar atenção à saúde, trabalho, educação. Fora isso, eu não entenderia por que eu seria paga pelo Estado. E pagam bem. Não vou mentir, hoje eu recebo de uma forma que contempla os meus gastos femininos, mas principalmente essa parte dá um retorno. Que bom. Dá um retorno para a sociedade. A resposta, exatamente, que é o que a gente precisa, né? O serviço na segurança pública, acho que em todas as áreas, não é um serviço fácil, né? É uma batalha diária. Todo dia acho que você sai de casa e não sabe exatamente como que vai ser o seu dia. Todo dia é uma surpresa. E você na sua casa em dose dupla, né? Sim. Que o seu marido também é policial. Dentro dessa área da segurança, qual a maior dificuldade, assim, que você vê? É fácil separar o ambiente de trabalho? Como que é quando você chega em casa, assim? Como que você distingue isso? No início do relacionamento, ele brincou comigo que não seria fácil namorar um policial. E eu disse pra ele que não é fácil namorar uma assistente social, né? E em Soledade, quando a gente iniciou esse projeto piloto, né, de ter essa instituição em casa, foi muito bem recebido, porque ele é um policial excelente, ele é uma pessoa excelente, então eu nunca tive problemas. Tanto é que ele mesmo encaminha. No momento que ele tem a prisão, acontece, ele diz assim, conversa lá com a dona Tiene, né? E eles sempre vinham para mim com uma demanda. Ele dizia, hoje foi tal pessoa para ir, essa pessoa já aconteceu casos assim, ele foi buscar longe, e disse assim, ele tem um filho que possui necessidades especiais, e o filho ficou muito nervoso, e como ele vai entrar, né? Então a gente tem que dar estrutura, porque a família não pode sofrer junto, ela sofre, mas a gente tenta amenizar, que é um momento, né? Eles estão recolhidos por um momento, é o que a gente espera, e que voltem. Só que em alguns casos não tem ninguém, a base é aquela pessoa que está recolhida. Acontece muito com mães, né? Com as mulheres que estão ali. Então, ele sempre teve essa sensibilidade. E apesar de, eu sempre brinco com ele assim, o que ele sabe, investiga, que é o perfil dele, ok, mas eu trabalho com a pessoa dentro do lugar para acessar direitos que não foram negados, né? E sempre foi muito tranquilo. Eu achei que no começo, por ser diretora também, e ele trazia algumas pessoas para ficarem recolhidas lá, seria estranho. Não. O acesso foi muito tranquilo, eles confiam porque o que eu faço é tratamento penal. Eles chegam, eu converso com eles e é tudo de maneira sigilosa. Eu não posso abrir alguma conversa porque eu tenho questão ética, questão profissional, que é o que importa, né? E em casa, quando chega, talvez a conversa é assim... Tem algum contato familiar? Eu mais procuro ele, assim, sabe de alguma coisa que pode me ajudar? Até quando ele vai em outros ambientes prisionais, eu converso, fala com a minha colega lá sobre tal situação. Aí ele me manda recado, assim, de atendimentos. Mas, assim, foi muito bom. E eu achei que, mudando de cidade, talvez causaria estranheza para as pessoas, né? Mas não, até eu comento, assim, algumas me falando, daqui um pouquinho falaram assim, tava seu marido naquele dia. Eu digo que tava tudo bem? Não, tudo certo. Eu disse, então tá bom. eu não posso, né, regular a profissão dele de maneira nenhuma. Mas me vocês meter. Estão em sintonia. Sim, mas é perfeito. Ele é uma pessoa excelente que, se não fosse ele, talvez a gente teria algumas brigas, sim, com certeza. Olha essa mulher linda, maravilhosa, poderosa, produzida. E a gente, às vezes, tem um estereótipo, né, de uma mulher na segurança pública, que ela é mais dura, que ela é mais bruta, que ela é mais masculinizada, porque ela precisa impor respeito através da imagem. A pergunta que eu te faço é, a feminilidade cabe no presídio, no sentido da vaidade, daquele batom vermelho? Já é possível você manter o respeito por quem você é, ou você ainda precisa distanciar as pessoas pela imagem? Quanto às pessoas que estão recolhidas, nunca não passei por nenhuma situação
bem ao contrário, né? Quando vem de mulheres elogio, das pessoas das presas, assim, que estão recolhidas. Cansei de brincar, às vezes eu chegava, assim, para atender na cela, e chegava, tava aquele monte de mulher. Nem sempre eu estou arrumada hoje, vim visitar vocês, né? Geralmente é com uniforme, uma camiseta, né? Algo mais prático, porque claro, pro dia a dia aqueles corredores a gente percorre bastante. E elas comentam assim, ai, que linda que tá hoje. Eu brinco, né? Eu disse, acordei assim, não sei o que foi. Não teve Pronta. acordei. E não perdi. Eu acho que eu aprendi na SUSEP, na verdade. Antes da SUSEP, eu nunca usava batom. Eu era uma menina. Eu acho que quase 10 anos de instituição. E logo que saí da faculdade já ingressei, né? Eu era uma menina. Eu ainda sou uma menina cheia de sonhos para esse sistema, não vou parar nunca. Que bom. É a instituição que eu quero. Eu brinco muito que muitas vezes vocês vão ver pessoas que prestaram um concurso. Eu prestei para esse. Eu queria ser essa assistente social. E não, algumas vezes brincadeiras, não aqui, claro, né? Mas se circular em outras instituições, assim, e algumas brincadeiras que a gente acaba, com o tempo, aprendendo a responder. Isso aí, se defender. Com o tempo, sim, eu sou da fronteira, né, gente? Então, assim... Eu também sou. Não, Eu sou de Bagé. eu sou de São Borja. Eu que lute com você, então. Então, assim, às vezes, o jeito que eu respondi era uma forma mais bruta, né? Então, eu era sempre a mais bruta na resposta. Com o tempo, claro, eu aprendi a responder de maneira mais divertida, mais leve, mas geralmente era sempre entre colegas, assim, nunca faltou respeito, claro, mas algumas brincadeiras. Por exemplo, se eu me visto com uma roupa diferente, que não é para ser notada, porque um homem se veste com uma roupa diferente, ninguém vai bem, falar nada. Tudo tranquilo. Mas se tu chega, hoje eu cheguei, né, brincando, claro, daí a Eunice mexeu comigo, eu disse, e ela é hoje? Eu disse, é hoje. E eu não preciso dar explicações, eu quero não precisar dar explicações porque eu me vesti assim. Porque é pra mim, né? É um momento. E eu tinha uma colega psicóloga que ela falava muito: a gente precisa se arrumar, a gente precisa mostrar confiança para aquela pessoa que atenda. E eu fiquei pensando quantas vezes dessa instituição, desde quando eu me arrumava demais ou quando eu me arrumava de menos. Eu brinco muito que em Espumoso eu estava, e é um presídio que é uma casinha. E eu saí e fui lá no pátio e tal, e estava sentada com uma camiseta de banda, que é meu estilo, meu tênisinho, tal, cabelo amarrado. E quando eu tentei acessar, tinha um pessoal de fora, de outra, Ijuí, eu lembro. E eles acharam que aquela moça que ia entrar no presídio, né? E teve toda aquela situação, assim, eu brinco com isso, Chamaram o Godinho pra fazer a matéria, estão tentando invadir. E eu com a mão, assim, tentando abrir o cadeado, e eles, assim, apavorados, né? Então tem, sim... Mas eu espero que... Eu vejo minhas colegas são lindas, são mulheres lindas, tem... eu mexo muito quando chega alguém tá sempre com o esmalte bem feito. Eu sou sempre a que menos está, sabe? Mas eu cuido muito e elas estão cada vez mais lindas, empoderadas, e é tão bom ver isso. É bom, porque são 10 anos que a gente tá lutando. E tu vai evoluir, então isso já te dá, sim, uma alegria. Sim, eu dei aula agora no curso de formação para esses novos servidores. E já é a segunda turma que eu dou de formação, né? E até tinha um colega, o Lauro Piva, que saiu daqui, agora ele foi lotado em outra instituição, apesar de eu chorar muito, que eu queria muito ele aqui. E eu notei, eu lembro que ele no curso, eles não podem usar nada diferente para ser... Se destacar. Eles são alunos, né? É padrão. E eu caminhando de salto, teve uma que melhor, não vejo a hora de colocar um salto. Olha ali, ó. E aí eu disse, é difícil, no presídio a gente é difícil porque não é cômodo, né? Claro, você tem que pensar no conforto, na praticidade. Sim, mas eu digo, como a gente se identifica, tem mais mulheres, e eu adoro dar aula para mulheres. Eu chegava lá e eu brinco, porque teve sorteio de camiseta, para as mulheres. Eu digo, não é que eu puxo o saco, eu gosto de trabalhar com mulher. Que bom. É legal quando a pessoa gosta do que faz e a gente vê que o trabalho é bem feito e é feito com amor, né? Tiane, você falou da relação com as detentas, você comentou, né? Você é mãe também e acho legal que a sensibilidade feminina também nesses ambientes que são mais pesados. E você, como assistente social, também tem esse trabalho mais cuidadoso, né? Mais atento mesmo, mais sensível. Como é essa relação com as detentas que muitas vezes deixam as suas famílias para trás, seus filhos, né? Como que você lida com isso? Como é esse trabalho com elas? O trabalho
principalmente, que é o que mais me comove, é o que mais, eu não posso dizer que eu perdi a sensibilidade no trato, eu ajo de maneira mais, sempre é correto, mas vem sim, com certeza, principalmente com mãe. Aqui o Miguel, o meu filho, ele não tem a realidade, ele não vê, ele não acessa o presídio, mas em Soledade, como era diretora, e, por exemplo, o Otávio também estava trabalhando, por várias vezes eu acessei o presídio com ele no colo, meus colegas cuidando, participei de reuniões em que meus colegas tiveram que revezar. Eu pegava na escolinha e corria pro presídio, e ele corria naqueles corredores. E para muita gente isso choca, mas é a minha realidade, né? E quando vem famílias, sim, pesa muito, é um ambiente que eu não gosto que crianças acessem. Então, o que eu posso fazer? Enquanto assistente social, a gente tem as visitas assistidas, que ficam na minha sala. E eu converso junto. Na maioria das vezes, eu acabo perdendo toda a atenção para a criança, né? A criança está ali, eu tenho eu vou acompanhando, porque é sofrido. Sofrido. Eu converso muito. Tu não ver o teu filho já é difícil. Se eu não vejo ele por algumas horas, eu já fico com essa angústia. Imagina o tempo que tu vai ficar recolhido sem ter perspectiva de saída, sem ter audiência marcada, sem ter muita coisa. E tu só pode, eu sou ela, enfim, né? Tu só pode acessar assistente social para que ela procure. No começo, antes da pandemia, já estava mais estabilizado. Mas com a pandemia ficou muito pior. Então, afastou muito. Afastou muito. Então, eu não conseguia parar de me preocupar com as mulheres. Enquanto todo o Estado parou, porque nós tivemos que parar por medidas de segurança, por medidas de saúde, não tínhamos, a maioria dos servidores, dos técnicos, não acessavam essas pessoas, eles não iam ao encontro, porque também risco de saúde, né? Tanto nós passarmos, né, o vírus, e eu mantive, fazia o teste com a Eunice, quase que eu sou a pessoa que mais fez teste, né? E daí... Não peguei ainda. E daí eu conversava com elas e eu comecei a fazer uma atividade. Um momento de encontro. Eu brinco muito com elas que a gente faz bingo. É um jogo antigo, mas assim, ó, gente, eram premiações que as farmácias me ajudam, o pessoal vai doando, até colegas assim. Mas que aquele momento em que todos estavam ali, elas conseguiam conversar. E eu atendia as demandas, né? Então, era um momento para elas. E eu não abri mão desse momento. Então, sempre com questão de saúde. Nós tivemos a contribuição da professora de dança também. Ela foi dar aula de dança lá no presídio. Porque as mulheres acho que hoje elas estão em 13 no presídio. Mas as demandas delas são bem maiores. Eu sei. Claro, exatamente. Eu demandaria muito mais atenção. Então, quando é com filho, a questão... Eu já chorei, já tive muito choro, já fui consolada por colegas... Porque aquela realidade me choca muito. Porque a única coisa que eu não quero hoje, claro, já trilhei meu fazer profissional, mas o fazer mãe, isso vai para a vida toda. Verdade, então, se me negarem talvez aquilo, então eu procuro, né? A gente tem agora as visitas via Skype, que daí o judiciário, a SUSEP homologaram, então que eles veem os filhos. E é muito difícil também, porque eles têm que passar para minha sala, a gente pede que não esteja algemado, porque as crianças não entendem. Claro, fica um choque para a criança, né? Um trauma. E o pai ou a mãe estão lá naquele momento, sabe? A gente espera que saiam, eles vão sair, e espera que isso não reflita até no relacionamento dos pais, porque tem que manter o vínculo, é muito importante. Pensar na criança. É difícil tem crianças que estão em abrigos. Queridos. E então é muito difícil. Complicado. É muito difícil. Tiene, eu espero que você tenha noção de que pessoa maravilhosa você é, que luz você irradia, o quanto você faz bem. E se tivéssemos muitas Tienes nesse sistema, quem sabe a história no Brasil seria outra, né? E a gente tivesse muitos finais felizes quando a pessoa cumpre sua pena, cumpre aquela dívida com a sociedade. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, por compartilhar o teu sentimento, a tua vocação. Foi muito especial para nós. Muito obrigada de coração. Muito obrigada até uma próxima. Até uma próxima. E que
bom que a gente pode falar de assuntos que muitas vezes são vistos como pesados, assuntos Tabu. difíceis, de uma forma tão leve, Tão leve. tão positiva, né? Que Obrigada, bom, muito obrigada. Você que está nos acompanhando, continue acompanhando as nossas entrevistas por aqui. A gente sempre traz pessoas tão especiais como a Tiene pra gente conversar. Acompanhe nossos canais, nosso canal no YouTube, segue a gente aí e fica por dentro de tudo. Muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima.